Eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro. Capítulo 1, nós estamos estudando a segunda carta agora de Pedro, estudamos a primeira carta de Pedro, coisas muito interessantes, né, que a gente vive junto com Pedro, porque Pedro foi muito especial, um dos apóstolos, conviveu com Jesus, teve experiências maravilhosas com Jesus, e ele traz ensinamentos para a nossa vida que nos ajudam muito na nossa caminhada cristã. A partir do versículo 12, foi dado na aula anterior, a introdução na carta de 2 Pedro, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 12 até o versículo 21, queria que você prestasse atenção, depois nós vamos ler com calma cada um desses versículos, mas eu queria ler o todo, para a gente ter o entendimento, né? Diz o seguinte: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos aqui com essas lembranças. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Feche os olhos e oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua casa, por termos o privilégio de poder abrir livremente a Tua palavra, estudar a Tua palavra, crescer, ter entendimento, Senhor, de tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, através da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento, nos dando sabedoria, inteligência, para nós entendermos a Tua palavra, falarmos dessa palavra, Senhor, sem acrescentar nenhuma vírgula, nem retirar nenhuma palavra, Pai, mas que a Tua palavra possa ser sempre pregada na íntegra, não de interpretação humana, mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que nos orienta, que nos lembra, que nos fala, esteja agindo no nosso meio neste momento, ó Pai. Te peço isso, na certeza que o Senhor está presente e que nenhum demônio, nenhuma obra do mal, nenhuma distração que Satanás possa trazer aos nossos corações, nenhuma confusão nas mentes, ó Pai. Nós repreendemos tudo isso, ó Deus, e temos a convicção que Tu estás neste lugar. Em nome de Jesus eu Te agradeço, amém. Você pode se sentar? Pedro, ele traz aqui para a gente uma palavra muito especial, e muito especial para aquele momento que eles estavam vivendo,
porque estavam levantando falsos profetas, trazendo alguns argumentos, alguns até com muito conhecimento de filosofia, de sabedoria humana, mas distorcendo totalmente a palavra de Deus. E Pedro, ele traz uma palavra para que aqueles irmãos daquele momento ali, mesmo já conhecendo a verdade, que é Jesus Cristo que veio a essa terra para trazer salvação às nossas vidas, a estrela da alva que Pedro descreve aqui, né, que é Jesus Cristo, a luz que brilhou no nosso coração um dia e trouxe a verdade da salvação. Mas nós sabemos que na nossa caminhada cristã, muitas vezes vão aparecer pessoas com aspecto de inteligência, de sabedoria humana, tentando distorcer a palavra de Deus, fazer com que a gente saia do trilho, do rumo certo que é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos estar firmes na palavra de Deus. Esses dias mesmo eu estava vivendo também um vídeo, né, onde um cidadão, se dizendo pastor, ele dá uma distorcida tão sutil na palavra de Deus, tão sutil, ele fala, não, defendendo muitos dos pecados que a palavra de Deus condena, distorcendo completamente. Ele falou, olha, quando você entrega o seu coração a Jesus, você é salvo, então você já está salvo. Jesus Cristo falou com o ladrão da cruz, que não conhecia a palavra nem nada, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele tem razão, Jesus falou isso, porque o ladrão na cruz reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador, era o justo, era o Filho de Deus. E quando nós reconhecemos isso, mesmo no leito da morte, sem conhecer nada da palavra, nós reconhecemos isso, nós podemos ser salvos. E ele tinha razão nessa parte. E ele vai levando dentro da palavra. De repente ele fala, mas o ladrão da cruz não entrou no reino de Deus. É diferente. Quem é salvo vai estar salvo em um lugar, mesmo sendo um pecador, mesmo cometendo prostituição, mesmo vivendo na vida do homossexualismo, mesmo vivendo no mundo da mentira, vai ser salvo, mas ele não vai entrar no reino de Deus. Eu falei, misericórdia, onde esse homem achou uma heresia dessa, uma bobagem dessa? Se o próprio Senhor Jesus Cristo fala, existem dois caminhos, um que conduz à salvação e um que conduz à perdição. Eu sou o caminho. Jesus Cristo fala, se eu sou salvo, eu vou entrar no reino de Deus. Se eu não sou salvo, o que vai acontecer comigo? Vou para o inferno, é o que a palavra de Deus diz. Se eu não entreguei meu coração a Jesus Cristo, então a pessoa sutilmente, usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, traz heresias que vai levando e agrada muita gente, porque o cara está no pecado. Ó, que bênção, não sabia disso não, estou salvo, está bom, que eu não entro no reino, mas estou salvo, eu posso continuar na minha vida pecaminosa, sendo que a palavra de Deus diz que para entrar no reino de Deus, tem que estar santo, sendo santo. Santo é separado. Peco por acidente, e pecamos por acidente, mas somos um povo separado, lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz, e que só há um caminho, que é Jesus Cristo, para nos salvar. Então Pedro, ele aqui, ele traz exatamente isso. Ó, vocês conhecem a verdade, mas eu quero falar uma coisa que vocês precisam estar atentos, é trazer sempre essa verdade, é guardar essa verdade, é repetir essa verdade no coração. Por isso que a repetição, ela é importante.
Eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia uma vez toda. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Quanto mais eu vou repetindo, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, né? Por isso que muitos conceitos que eu falo aqui, eu falo no próximo domingo, eu falo no outro domingo, porque são conceitos que tem que estar gravado no nosso coração e ele não pode ser distorcido. Porque a lembrança, nós guardarmos a palavra de Deus, e Pedro, ele toma esse cuidado no versículo 12, ele diz assim: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, nela confirmados. Pedro já tinha falado do evangelho para eles, já tinha falado das suas experiências, dos milagres de Jesus, da verdade, já tinha mostrado para eles tantas vezes o caminho da salvação, que era o Senhor Jesus Cristo, mas ele está dizendo que, ó, eu quero trazer a vocês a lembrança. Nós precisamos estar decorando versículos, nós precisamos estar estudando a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a repetição, ela faz com que a palavra fique guardada na nossa mente. Quando nós ouvimos uma palavra rápida, por melhor que ela seja, nós vamos guardar 10%, com o visual um pouco mais, mas se você não repetir, não estiver relembrando a palavra, não vai guardar quase nada. Por isso, a repetição, que Pedro fala, eu vou lembrar vocês de novo. Eu estou trazendo aqui essa carta escrita para lembrar vocês de algumas coisas que são importantíssimas. A necessidade aqui de repetição que é tão importante. Lembrando que o Espírito Santo, por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, é que nos faz lembrar da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, vou deixar-vos Consolador. Ele vai fazer com que vocês lembrem da palavra de Deus. Ele estava falando para os seus discípulos, que somos nós também. Ele estava falando para os seus discípulos, olha, eu estou falando com vocês. Agora, você vai ser lembrado de quê? Daquilo que você leu, daquilo que você ouviu. O Espírito Santo vai fazer isso com o seu coração. Agora, aquilo que eu não ouvi, aquilo que eu não li, aquilo que eu não guardei, como que o Espírito Santo vai fazer com que eu me lembre? Então eu preciso ler, estudar a palavra de Deus. É isso que Pedro está falando com eles. Olha, vocês já conhecem a verdade, só que essa verdade, um tem que repetir para o outro tem que repetir, cuidado, olha aqui, porque senão nós vamos ser atraídos por mensagens sutis, que vão nos levar a heresias, coisas que não estão na palavra de Deus, não estão na palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos a isso. Existem muitas igrejas que elas, muitas vezes, o que acontece? Elas não são, vamos dizer, essa igreja é do diabo, mas elas têm um viés herético. Um viés herético, tem alguma coisa ali que não está dentro da palavra de Deus. Por isso, cada vez mais a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Senão nós também caímos nos nossos viés heréticos, coisas que não estão na palavra de Deus, que a gente começa a afirmar como verdade. Ah não, isso aqui, minha igreja prega isso aqui, faz isso, não sei o quê, mas está na palavra de Deus. Então Pedro, ele alerta aqui, né, para a palavra de Deus. Então, e ele fala que são algumas verdades aqui, quando você lê o texto, são importantes e carecem de repetição. A primeira verdade é a verdade do Evangelho, foi atestada pelos apóstolos. Ele fala, ó, essa verdade que eu estou falando aqui, ela foi atestada pelos apóstolos. Segundo, ela foi atestada pelo testemunho dos profetas. O Antigo Testamento. Tudo que foi escrito lá atrás, foi para quê?
apontando para Jesus. Um povo que nasceu para que Jesus Cristo pudesse nascer daquele povo e ele ser o Salvador de toda a humanidade. Então a verdade, tudo que foi escrito sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre o sofrimento de Jesus Cristo, sobre a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, todas as verdades que atestam textos que foram escritos anos antes de Jesus Cristo ter nascido e que atestavam ali o nascimento, a vida de Jesus, como Jesus Cristo viria, etc. Então, essa verdade, ela precisa estar sendo... Tem gente que fala, mas como é que eu sei que Jesus Cristo realmente nasceu aqui na terra? Olha, analise a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra que ela é a verdade. Quando você vai ler os textos do Antigo Testamento, né, e eles mostram exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo, é o que Pedro está falando aqui. Ele mostra claramente que a repetição, né, ela é importante para mostrar o testemunho dos profetas sobre Jesus, o testemunho primeiro dos apóstolos, que era um deles que era ali, era Pedro que estava falando, o testemunho dos apóstolos, e também a verdade que foi revelada aqui, quando ele fala, olha, nunca, jamais qualquer profecia foi, no versículo 21, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos isso claramente. Nós pegamos Gênesis, que foi escrito por Moisés, pegamos João, que escreveu Apocalipse, primeiro e último livro aí da Bíblia. Nós temos cerca de 40 homens que escreveram a palavra de Deus. Não há divergência nenhuma na palavra de Deus. Por quê? O livro de Pedro foi escrito com características de Pedro? Sim. Características da humanidade de Pedro. Com a palavra dele, Deus não ia usar Paulo diferente do que era a humanidade dele, Pedro, Moisés. Moisés era um homem culto, Paulo era um homem culto, Pedro já era um pescador, né? Amós era um boiadeiro, mas não há nenhuma divergência, porque o escritor foi um só, foi Deus, através do Espírito Santo, que usou homens inspirados pelo Espírito Santo para falar da palavra de Deus. Então nós acreditamos aqui na palavra de Deus, e Pedro, ele tenta enfatizar isso. Olha, se vocês repetirem a palavra de Deus, se vocês se lembrarem da palavra de Deus, se vocês lembrarem que quem escreveu foi o Espírito Santo, e que a palavra de Deus, ela mostra toda a verdade sobre Jesus Cristo, vocês podem ter certeza que vocês não vão se desviar. Esse era o desejo de Pedro, e esse é o desejo das igrejas hoje em dia, que estão aqui fazendo escola dominical neste momento, para que haja aprendizado da palavra de Deus, para que a palavra penetre no coração, para que a gente fique inculcado, para a gente inculcar nas nossas crianças, desde eles pequenos, na palavra de Deus, para que eles cresçam conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus. E não vem apenas, levei minha criança para a escola dominical, ele brincou bastante. Não, ele aprendeu um versículo, aquilo ali ficou no coração dele, ele aprendeu um cântico que marca, né? Os cânticos, eles fazem que a nossa memória se relembre de tanta coisa boa na nossa vida. Então tudo isso é importante, e aqui, mais do que tudo, é o que nos dá firmeza, que é a palavra de Deus. Nós precisamos orar. Sim, a oração, como é bom entender
o propósito da oração, que é conversar com o nosso Deus, é aprender com o nosso Deus. Como é importante o jejum. Através do jejum, nós dominamos a nossa carne, nós aprendemos. Como é importante o louvor. No céu, nós vamos continuar louvando. Como é importante o louvor. Como é importante. Mas o que nos dá firmeza, o que nos dá equilíbrio, o que traz esperança ao nosso coração, é a palavra de Deus. Então, se você não tem prazer em repeti-la, em lê-la, você está perdendo. E precisa entender que a palavra de Deus, ela necessita, e precisa dessa repetição contínua, né? Paulo também diz isso, além de Pedro, lá em Romanos 15, versículo 15, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada. A memória. A nossa memória, ela precisa. Paulo, ele chega a dizer o seguinte: olha, tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tudo que é amável, tudo que, né, vai trazer coisas boas para a nossa vida, é isso que tem que estar na nossa memória. Tem gente que pergunta: é pecado ouvir música do mundo? Dependendo da música, é. Dependendo da música, é. Tem umas que não, são músicas bonitas, que falam de amor, não. Mas se eu encho a minha mente com uma música que louva a Deus, o que vai ser melhor para a minha vida espiritual? É isso que eu tenho que pensar. É ruim ler um livro? Não, um livro traz cultura. Tem livro que não deveríamos ler, claro. Tem programa que nós não deveríamos assistir. Televisão, computador, nada disso. Informação, tudo é bom, desde que venha trazer benefício à nossa mente, à nossa memória. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, se eu tenho duas coisas para ler, um livro, aí qualquer secular, ou a Bíblia, qual que tem que ser minha preferência, que vai trazer mais benefício para a minha vida, que vai me abençoar mais? A Bíblia. Então vou ler a Bíblia. Agora, se eu posso ler os dois, e desde que seja um livro que vá trazer benefício, leia os dois. Cultura, né? Conhecimento, vai te ajudar, com certeza. Mas é o foco. Então, Pedro, ele vem trazendo aqui a primeira coisa, né? É que a nossa memória tem que estar cheia da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, para nós não cairmos em heresias. Interessante que no versículo 13, ele fala assim: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. No 14, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, Pedro, ele sabia, ele estava tão preocupado, porque enquanto ele estava ali com o pessoal, né, ele falava, tinha um problema, ele corrigia. E ele falou: mas eu estou deixando o tabernáculo, o meu tabernáculo. Ele dá o entendimento claro, porque o tabernáculo, ele é transitório. O tabernáculo que Deus instituiu lá no deserto, né, quando o povo saiu do Egito, ele era transitório, ele mudava de local. Enquanto a casa, não, ela está com os pés firmes. Quando foi instituído o templo, ficou em Jerusalém, já não circulava. E ele usa essa metáfora, que Paulo também usa, né? Quando a gente vê os escritos de Paulo, também usa essa metáfora de tabernáculo, dando exatamente a ideia como a nossa vida é transitória, vai mudando, até que eu
saio do tabernáculo. Ele estava falando da morte dele. Será que nós podemos falar com tanta tranquilidade como Pedro sobre a nossa morte? Tanta tranquilidade. A gente vê nas palavras de Pedro aqui, ó, Jesus Cristo já me falou que eu estou indo partir, que está acabando a minha caminhada. Por isso que eu, no versículo 15, ele fala assim: da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele estava fazendo de tudo para ficar na memória daquele pessoal, para que mesmo depois que ele partisse, ficasse um legado. Qual o legado que você tem deixado para os seus filhos em relação à palavra de Deus? Qual o legado que você tem deixado para as pessoas que estão ao seu redor em relação à palavra de Deus? Eu acho muito interessante isso aqui, porque nós temos que pensar sobre isso. Quanto mais vai se aproximando o dia de nós deixarmos esse tabernáculo, porque cada dia que passa, hoje eu tenho menos dias de vida do que ontem eu tinha. E amanhã, né? Com certeza terei menos dias de vida do que eu tenho hoje. Nós vamos partir um dia. Não sabemos o dia, nem a hora, nem quanto tempo nós vamos viver. Mas qual a preocupação que nós temos de deixar um legado? Não é herança, herança se gasta. Você bota na mão de filhos, principalmente que são, às vezes, desleixados, não estão nem aí para nada, não lutaram para ganhar aquilo, voa. Mas o legado da palavra de Deus no coração das pessoas que estão ao nosso redor, isso são marcas que ficam. Pedro sabia disso, que ele podia deixar uma herança para aquele povo. Ele não tinha isso, mas ele podia deixar, que não era tão importante quanto deixar a palavra, a recordação da palavra, a memória da palavra, guardar a palavra, o tempo todo a palavra. Essa deve ser a nossa preocupação. E quanto mais gente dentro da igreja conhece a palavra, mais forte é essa igreja, que ela não vai cair nas ciladas de Satanás, nos argumentos falsos que Satanás muitas vezes traz para ludibriar as pessoas. Como eu citei no início, um videozinho, um pastor falando uma asneira, uma besteira que não tem cabimento. Você lê a palavra toda, né? Está lá: os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os mentirosos não herdarão os reinos dos céus, e assim vai. Está escrito. Como é que eu vou inventar um jeitinho de levar alguém para o reino dos céus? Não existe jeitinho. O único jeitinho é entregar a vida a Jesus Cristo, confessando Ele como único e verdadeiro Salvador, e andar no caminho que Jesus Cristo, nas pegadas de Jesus. Errei, me perdoa, Senhor, me purifica, continuo na minha caminhada. É o único caminho. Não existe. O resto é para enganar as pessoas, com certeza. E Pedro, ele usa isso aqui, além de usar a sua vida, a preocupação de deixar o seu tabernáculo, ele começa, aqui no versículo 16, já falar um pouco sobre a sua autoridade apostólica. Pedro, ele tinha autoridade apostólica, ele viveu com Jesus
Você pensa bem, você passar 3 anos com Jesus, vivendo as experiências que Pedro viveu. Aí você pode falar, mas Pedro viveu com Jesus. Mas nós podemos viver com Jesus também. Nós podemos, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais experiência eu vou ter com Ele para contar. Não de, meu pai teve essa experiência. Não, a minha experiência. Meu pastor teve essa. Não, a minha experiência com Jesus. Eu posso andar com Jesus. Eu posso viver com Jesus. Eu posso cear com Jesus. Nós achamos que isso é uma coisa assim, só Pedro viveu. Não, Pedro, ele estava falando, olha, eu quero falar para vocês, na verdade, vivida, que vocês podem viver. Eu vi com os meus próprios olhos, e aqui nós vemos aqui ele no versículo 16, ele dizendo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aí, nós temos que trazer para nós. Será que nós temos também experiências para contar, para falar, não, eu mesmo vivi isso com Jesus. Eu mesmo vivi. Eu tive uma experiência de uma cura. Eu orei e alguém foi curado. Eu senti a presença de Deus naquele momento mais difícil da minha vida. Nós podemos ter as nossas próprias experiências. E o que Pedro está dizendo, eu não falo com vocês segundo fábulas inventadas, igual esses falsos profetas estão falando, não. Eu vi com os meus olhos. Então eu estou falando aqui com autoridade, né? No versículo 17 ele fala, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória celta lhe foi enviada a seguinte voz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava falando aqui do momento muito especial que ele viveu, no Monte da Transfiguração. Estava Pedro, Tiago e João. Se você lê Mateus, Marcos e Lucas, os 3 descrevem essa experiência, certamente contada por João, por Pedro e por Tiago. Eles contaram, nós fomos no monte, aconteceu algo especial, nós vimos lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias que apareceram, e de repente uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Nós ouvimos essa voz, eu ouvi. Pedro está falando com eles, olha, eu vi a glória dele, eu vi quando as vestes dele se tornaram brilhantes, resplandecentes, e o seu rosto se tornou brilhante. Olha que experiência maravilhosa que Pedro teve. E ele afirma para eles, fala, não é fábula não, nós vimos ele na sua glória. Esse Jesus Cristo vai voltar, ele vai voltar, e nós vimos ali no monte, e ele que nos ensinou tudo isso, e eu só estou transmitindo para vocês o que ele transmitiu. Ele está falando da sua experiência apostólica. Ele fala da glória de Jesus, que ele viu parte da glória de Jesus, quando suas vestes se tornam resplandecentes e seu rosto brilha. E ele fala da honra, porque a glória é visível. A glória é visível, ele viu. Mas a honra, ele fala quando Deus fala, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
a honra, a glória, a exaltação a Jesus Cristo. Pedro entende que a honra não era para ele, que ele estava no tabernáculo, que ele ia morrer, mas a honra, a glória, a exaltação pertencia a Jesus Cristo. Nenhum homem tome para si a glória, nem a honra que pertence apenas a Jesus Cristo. Quando você vê alguém que está se projetando e se colocando numa igreja, no lugar de Jesus Cristo, já perdeu. Que a honra, a glória é de Jesus Cristo. Ele é claro nisso aqui, ele fala, olha, eu vi. Ele conta, ele andou sobre as águas, ele viu mortos ressuscitarem, ele viu os aleijados andar, a sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas, tamanha unção que estava sobre a vida de Pedro. Mas a experiência que ele conta é do Monte da Transfiguração. Porque por mais que haja curas, libertações, possamos fazer coisas aqui na terra, o que nós temos de melhor é a salvação em Cristo Jesus Cristo e através da glória de Jesus, que um dia virá sobre essa terra e todo olho um dia o verá novamente. Antes disso, haverá o arrebatamento da igreja do Senhor, onde só os cristãos que estiverem firmados em Jesus Cristo que vão subir. E muitos vão, como Pedro, deixar o tabernáculo antes e vão ver a glória do Senhor também. O que para nós muitas vezes é perda, para Paulo, para Pedro, eles deixam a entender aqui que seria ganho. Estou deixando o tabernáculo, vou para ele, vou estar com ele. Então Pedro, ele deixa muito claro sobre essa experiência e deixa claro para eles sobre o testemunho apostólico. Depois ele fala sobre também aqui a partir do versículo 19 sobre os testemunhos proféticos, né? Ele diz assim: temos assim também mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-las como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então a palavra profética, o que é a palavra profética? Isso aqui, ó, a Bíblia. Isso é a palavra profética. Tem muita gente correndo atrás, eu preciso ouvir profecia. Quando a gente está estudando a palavra de Deus, quando a gente está pregando a palavra de Deus, debaixo do Espírito Santo, isso se torna uma palavra profética. Isso é a palavra profética. Então ele está dizendo aqui, olha, tudo que foi falado lá no Antigo Testamento, vou mostrar para vocês. Certamente ele abria a Bíblia lá em Isaías e falava aqui, isso aqui falava de Jesus, para você ver se não é Jesus. Ia lá para o Salmo, abria o Salmo, olha, se isso aqui não estava falando de Jesus. Ia lá em Zacarias, olha, você vê, isso tudo aqui é Jesus. Malaquias, sobre Jesus. Lá em Gênesis, olha, quem ia esmagar a cabeça da serpente, ele já esmagou. Lá na cruz, ele derrotou Satanás. Então ele falava da palavra profética, e é isso que nós temos que fazer, guardar na nossa memória, na nossa mente, toda a mensagem de Deus. Quando vier alguma coisa que seja uma heresia, alguma coisa, porque quando você está com a palavra no seu coração e o Espírito Santo te faz lembrar da palavra, uma pessoa fala alguma coisa que
tem nada a ver com a palavra. Você faz, arreda para trás, Satanás. Espírito de enganação, sai em nome de Jesus. Nós ficamos com a palavra. Pedro está dizendo isso de uma forma clara. E ele diz aqui, primeiro, que a palavra profética é infalível. Ele diz, temos assim confirmada a palavra e faz bem a ter como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ela é infalível. Ela brilha. Onde a palavra de Deus chega, onde a palavra de Deus chega, o inferno tem que ir embora. Satanás tem que ir embora. A palavra de Deus chega numa casa, o marido começa a cumprir a sua missão como servo de Deus. A mulher começa a fazer o seu papel como mulher de Deus. Os filhos se tornam filhos obedientes como pessoas que entendem a palavra de Deus. Os pais corrigem como devem corrigir os seus filhos. Os filhos obedecem os seus pais. Essa casa vai brilhando. Ela começa a brilhar. Os lugares onde Satanás tinha plantado sementes, essas sementes não vão germinar, elas vão ser destruídas. E as sementes santas da palavra de Deus vão germinar e vão tornar esse lar um lar feliz, abençoado. Então, a palavra de Deus é infalível. O que Deus promete na sua palavra, Ele há de cumprir nas nossas vidas. Ele há de cumprir. Só que existe na palavra de Deus uma coisa que se chama se. Hoje à noite eu vou pregar sobre o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? O que é o melhor dessa terra? E existe uma palavrazinha que chama: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se. Se eu entender que a palavra de Deus ela é infalível, que ela não muda, que ela muda a minha história. Eu imagino, tem horas que eu paro para pensar, se eu não tivesse entregado meu coração a Jesus Cristo aos 17 anos, como eu entreguei, e dali, nunca me desviei, sempre segui, e sempre amei a palavra de Deus. Eu ia estudar, eu tinha passado já no curso de medicina, antes de estudar, a primeira coisa que eu fazia, antes de começar a estudar, eu orava e lia um texto da palavra de Deus. Um texto da palavra de Deus. Não começava a estudar sem ler primeiro a palavra de Deus. Eu falo, primeiro o Senhor, porque eu tenho certeza que depois que eu ler a palavra de Deus, o Senhor vai me dar inteligência e sabedoria, eu vou aprender melhor. Amava e continuo amando a palavra de Deus. Por isso que eu falo, prego, projeto conhecendo a Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Eu acho que, eu tenho certeza, não acho, não, eu tenho certeza que a palavra de Deus é que muda a nossa caminhada, a nossa trajetória. Toda vez que nós tentamos dar o nosso jeitinho, quebra a cara. Seguiu a palavra de Deus, dá certo. Se quiser, se me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, o que Deus deseja é abençoar. Mas depende da nossa obediência, depende da palavra estar aqui na nossa memória, guardada. E a maior bênção que nós recebemos, gente, é a salvação em Cristo Jesus. Não há bênção maior do que essa. Tudo de bom Deus pode te dar. Uma maior bênção é a salvação em Cristo Jesus. A palavra, Pedro, ele aqui diz também que não é, a palavra profética não é uma criação humana. Ele diz aqui no versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular elucidação. Nenhuma palavra é criação humana. Tudo que está escrito aqui, foi Deus que deixou escrito. Foi Deus que deixou escrito. E aí ele fecha dizendo, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda vez que eu leio a Bíblia e eu entendo isso, que ela não foi escrita por Pedro. Pedro foi um instrumento só. Não foi escrito por Paulo. Paulo foi um instrumento. Nem por Moisés. Moisés foi um instrumento. Ali é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, se eu tenho um entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus, se é Deus falando comigo, tem gente que fala, oh, Deus, fala comigo. Primeira coisa, lê a Bíblia. Lê, não de uma forma igual você lê um livro qualquer, mas meditando, conversando com Deus. Deus, não entendi muito bem isso aqui, fala comigo. Espírito Santo, me mostra. Nós vamos ter entendimento, crescimento, porque ela não foi uma criação humana. Não foi a criação humana. Ela é a palavra de Deus. E ela tem a origem em Deus. Aqui, foi dado, profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram. Paulo chega a dizer, que lá em 2 Timóteo 3, eu vou ler esse texto aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que a palavra de Deus serve? É para tudo na nossa vida. É para tudo. Você quer ser feliz? Segue a palavra de Deus. Você quer ser amado? Segue a palavra de Deus. Você quer ter paz? Segue a palavra de Deus. Você quer ter prosperidade financeira? Obedece a palavra de Deus. Você quer ter relacionamentos saudáveis? Obedece a palavra de Deus. Ah, não perdoa essa pessoa de jeito nenhum. Misericórdia. Você só traz prejuízo para a sua vida porque você está indo contra a palavra de Deus. Eu perdoo. Eu não estou sentindo de perdoar não, Deus, mas eu perdoo em nome de Jesus Cristo. Eu perdoo, eu libero o meu perdão. Tenha dúvida, é o que Deus quer, porque está escrito. Jesus Cristo deixa isso tão claro. Então que possamos pensar sobre isso. Depois com calma, você lê 1 Pedro, 2 Pedro novamente. Além do projeto aí Conhecendo a Deus, que você já deve estar lendo, se você não pegou o seu livreto, você pode pegar ainda. E tem oportunidade de estar lendo a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Eu quero direção para fazer algo na minha vida.
A palavra de Deus vai te dar a direção. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja pautada na palavra de Deus. Próxima aula vai ser falado um pouco sobre os falsos mestres, né? Como eles vêm, como eles enganam, como eles falam aquilo que os nossos ouvidos muitas vezes gostariam de ouvir, porque nós estamos com a tendência para ir para o pecado. E como vai ser ruim para a nossa vida espiritual isso. Então que essa seja a sua motivação. Trazer à memória sempre a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo, porque dessa forma você não vai cair nas falsas ciladas, nas heresias, naquilo que muitas vezes parece tão inocente, mas é uma pegadinha de Satanás, para te derrubar. Normalmente a gente não cai em pedras grandes. A pedra grande você olha, mas a gente tropeça em pedras pequenas. Não tem problema isso, não tem importância. Nós estamos aí para viver agora o carnaval, mais um carnaval. E muita gente, nesses dias que se diz cristão, vai para essa festa da carne, se mete, se afunda, né, no pecado nesses dias. E depois acha, não, depois eu peço perdão, eu me arrependo. Pegadinha de Satanás. Só que ele não vai te largar, não. Essas pedrinhas vão nos derrubando e nós caímos. Mas quando nós estamos firmados na palavra, certamente nós somos abençoados e nós vamos comer o melhor desta terra. Felizes, abençoados, no nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Queria que você parasse para pensar sobre o valor da palavra de Deus na sua vida, sobre a leitura da palavra, sobre guardar a palavra, viver a palavra. É fácil? Não, mas é um processo, e ele tem que ser começado. Mas eu já ouvi falar de Jesus, já entreguei minha vida a Jesus. Esse é o começo. Pedro fala com eles aqui, isso é o começo. Vocês têm que ter entendimento, porque quando vier os falsos profetas, vocês falam, não, estava escrito lá atrás, uma palavra. Não, eu mesmo vivi experiências com Deus, não abro mão disso. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da palavra de Deus, não só conhecer, porque conhecer, tem muita gente que conhece, mas viver a palavra de Deus. Falar como Pedro, olha, tive uma experiência com Deus tão grande,
Quero contar para vocês, eu ouvi a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho, tenho prazer nele. Eu vi Jesus, na hora que as vestes dele ficaram todas brilhantes, resplandecentes, o rosto dele brilhava. Que seja assim na nossa vida, possamos viver e deixar um legado, deixar experiências para serem contadas do que Deus fez, do que Deus faz. Vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome nessa manhã. Nós agradecemos a Deus pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque nós temos tantas versões de Bíblias hoje, Bíblias de estudo que nos ajudam a ter entendimento da palavra, Deus. Mas especialmente nós temos o Espírito Santo, que nos faz lembrar, que nos mostra verdadeiramente o que está escrito naquele texto. E como é fácil compreender isso, Pai. Antes de conhecermos a Jesus Cristo, nós líamos a Bíblia, não entendia nada. Foi só conhecer a Jesus Cristo, o Espírito Santo vir morar dentro do nosso coração, nós passamos a ter entendimento. Já líamos de forma diferente. Mas, Senhor, nós queremos nos aproximar cada dia mais do Senhor. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, nossas imperfeições. Nos ajuda contra as astutas ciladas do inimigo, que tentam, Senhor, nos encantar, Senhor, com um evangelho fácil, um evangelho, Senhor, que não precisa de sacrifício, um evangelho que onde pecar, Senhor, é rotineiro, não tem problema, não tem importância. Ó Deus, mas possamos viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, aquilo que está escrito, porque só Ele traz vida eterna, só Ele traz esperança, só Ele muda a nossa história, só Ele traz felicidade. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque nós estamos neste lugar onde nós temos a liberdade de Te louvar, de Te adorar, de receber o Senhor na nossa vida, de sentir essa presença que é tão real. Nós Te agradecemos por ela, ó Deus, e pedimos, ó Pai, continua nos falando, dai-nos um domingo muito especial, um domingo em família, um domingo onde possamos ter o prazer de retornar à Tua casa, louvar o Teu nome, ter experiências com o Senhor, sermos curados das nossas enfermidades, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar tocando em cada vida, ó Deus, nessa manhã e trazendo a cura que necessita. Nós repreendemos toda ansiedade, nós repreendemos toda depressão, nós repreendemos tudo, Senhor, que possa trazer tristeza à nossa alma, porque Jesus Cristo é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa alegria, Jesus Cristo é tudo. Ó Deus, e nós queremos, assim como Pedro, dizer, Senhor, enquanto nós estamos nesse tabernáculo, ajuda-nos, ó Pai, a testemunhar do Teu amor, mas, Senhor, que o nosso coração esteja preparado para o dia que nós deixarmos esse tabernáculo, e aquilo, Senhor, que a nossa vida, Senhor, possa ser testemunho, a nossa vida possa deixar um legado, que a nossa vida possa deixar sobre aqueles que estão próximos a nós, ó Pai, que Jesus Cristo é o Senhor da glória, Jesus Cristo é tudo, e nós, Senhor, Te agradecemos por isso. Muito obrigado. Leva-nos para os nossos lares, abençoados e renovados, é o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém.